Esse vídeo não é o Rio 40 graus, mas se prepara porque o negócio vai pegar fogo aqui. Meu amigo, eu tenho saudades da época que um pessoal da mídia esportiva disfarçava o clubismo doentio. Hoje em dia, o negócio está escancarado. Eles não fazem mais questão de esconder. E é aí que mora o problema. Porque tá rolando uma parada importante no futebol, em vez deles focarem nisso, não. Eles desviam o foco para uma parada que não tem nada a ver, só para satisfazer o próprio ego. Quer um exemplo? Nesse final de semana tivemos um clássico entre Vasco e Botafogo, e nesse clássico rolou a estreia do David Ancelotti, e nesse mesmo jogo, pouca gente está falando sobre isso, hein? O John Textor descobriu um filho. E o que um pessoal da mídia está fazendo? Inventando um título para o Flamengo. E eu vou falar sobre tudo isso sem perder nenhum detalhe, e também vou dar a minha opinião sobre essa especulação que está rolando por aí do Pedro no Botafogo. Se você for botafoguense, me responda essa pergunta com sinceridade. Você aceitaria o Pedro no Botafogo? E se você for flamenguista, você deixaria o Pedro sair do Flamengo por causa dessa treta com o Felipe Luiz? Escreve aí embaixo que eu gostaria muito de saber. A minha opinião sobre isso vem daqui a pouco, certo? Mas eu, como sou São Paulino, só venho agradecer o Felipe Luiz por não ter escalado o Pedro contra o São Paulo. Senão, eram uns 4 ou 5-0, viu? Porque o negócio tá feio pro São Paulo, meu amigo. Tá demais, viu? E antes de prosseguir com os assuntos, por gentileza, deixa o like no vídeo, tá? Esse seu joinha é muito poderoso e ajuda a plataforma a entregar mais esse conteúdo. Se puder me ajudar, eu te agradeço muito, ok? E se você não me conhece, é sua primeira vez aqui, é prazer. Meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. Aqui, em todos os meus projetos na internet, eu falo de futebol totalmente sem clubismo. No começo você vai estranhar um pouco, mas depois você se acostuma. Porque, convenhamos, é raridade, é ou não é? O que a gente mais vê nessa mídia esportiva são torcedores com o microfone na boca jurando que são jornalistas profissionais. E não é bem por aí, né? E é como eu falei, rolou um clássico nesse final de semana, Vasco e Botafogo, olha só o tamanho do clássico. E foi um clássico cheio de situações. Daria tranquilamente para fazer um programa de 1 hora e meia só falando desse jogo. Veja bem, teve a estreia do David Ancelotti, uma estreia tecnicamente não oficial, por causa das burocracias ele não pôde assinar como treinador, mas ele assinou como auxiliar de preparador de goleiros. Quem assinou como treinador interino foi o Cláudio Caçapa, né? Mas quem assistiu o jogo sentiu o dedo do David Ancelotti ali. Eu sei que ficou meio lá ele, né? Mas é a forma de falar. Eu não sei você, mas eu percebi um Botafogo mais compacto, mais organizado e mortal nos contra-ataques. E é um time que preenche bem os espaços, né? Parece que está jogando com 22. E outra coisa, continua sabendo jogar sem a bola. Isso é muito importante. Conclusão, terminou 2-0 para o Botafogo, gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes. Só que tivemos mais dois destaques nessa partida, na minha opinião, né? Que foi o Álvaro Montoro, como joga esse garoto. Cara, é uma ignorância o futebol desse cara. Será que é o novo Messi? Mas é melhor a gente falar o novo Montoro, né? Vamos comparar ele com ninguém não, porque essas coisas costumam dar azar, tá? E o outro destaque foi o John, que eu vivo dizendo, né? O Parejon, um baita de um goleiro. E para terminar de arrebentar, o John Textor descobriu que tem um outro filho, hein? Tá sabendo? E o nome dele é Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tem sorte contra o Botafogo do John Textor. Não importa o time que ele esteja, ele vai perder. Você reparou nessa situação? E você vê, olha quantos assuntos eu consegui extrair nesse resumão que eu fiz desse clássico aí. E o que a mídia clubista está fazendo? Está inventando o título para o Flamengo. Flamengo agora, na cabeça deles, é o campeão moral do Super Mundial. Demais, né? Agora eles passaram dos limites a 200 km por hora. Ah, mas o Flamengo foi o único que ganhou do Chelsea. O Chelsea ganhou do PSG. Logo, o Flamengo é melhor que o PSG. Isso na cabeça deles. Mas eles não falam que o Chelsea jogou sem as principais peças contra o Flamengo e entrou de salto alto, para terminar de lascar, né? E quem pegou a nata do Chelsea foi Palmeiras e o Fluminense. O Flamengo não. E você quer ver eu arrancar esse título de Miss Simpatia do Super Mundial que a mídia clubista deu para o Flamengo? Vamos lá. O Flamengo foi humilhado pelo Bayern de Munique. Todo mundo viu. Ah, mas o Flamengo botou o Bayern na roda. Precisa ver em que roda que botou o Bayern, né? Porque o Bayern meteu 4. O Flamengo caiu de 4 para o Bayern de Munique.
E o Bayern de Munique não fez esforço nenhum para ganhar do Flamengo, tá? E ainda deu um pênalti de brinde para eles. E aí o Bayern, nas quartas de final, enfrentou quem mesmo? O PSG. E foi varrido da competição por quem mesmo? Pelo PSG. E quem até o então, naquele momento, tinha ganhado do PSG? O Botafogo. Logo, o Botafogo é melhor do que o Flamengo. E eu confesso que eu não fiquei nem surpreso com isso daí, viu? Eu falei nos meus vídeos anteriores que se o Chelsea ganhasse do PSG, eles iam falar isso do Flamengo. Eu avisei. E outra coisa que está repercutindo muito na mídia, o Brasil inteiro está falando sobre isso, na verdade, não é só a mídia clubista, não. É essa treta entre Felipe Luiz e Pedro. E aí, quem você acha que tem razão? Escreve aqui embaixo. Ah, e nota que no comentário que está fixado tem o link da Mais Ágil, que é o patrocinador desse vídeo aqui, ok? A Mais Ágil, se você não conhece, é a empresa que te ajuda a resgatar aquele dinheiro que está no seu FGTS. Tem uma grana lá, não consegue sacar? Depois que acabar o vídeo, clica nesse link, você vai falar diretamente no WhatsApp da Mais Ágil, e lá você explica a sua situação. E se estiver tudo ok, eles vão colocar esse dinheiro no teu bolso em até um dia útil. É muito rápido. E avisa que você veio através do canal Enfim do Esportes para você concorrer a uma camisa do teu clube do coração, tá? Recado dado, agora sim seguimos com os assuntos. Pedro versus Felipe Luiz. Quem tem razão, na minha opinião? Meu amigo, eu posso até queimar a língua, mas a visão que eu tenho do Felipe Luiz é que ele é um cara muito honesto, é um cara de boa índole. E se ele fez isso, né, chegou e externou o que está acontecendo com o Pedro, você pode ter certeza que não foi para queimar o cara, não. Eu acho que é um acúmulo de dor de cabeça que ele vinha tendo. Chegou uma hora, né, até por essa identificação que ele tem com a diretoria do Flamengo e com o torcedor, ele jogou as cartas. Porque quando o treinador não escala o jogador que é bom, a torcida pressiona. Então, se ele veio a externar o que está rolando, é que o Pedro está dando trabalho. Eu vou fazer uma previsão aqui. O Pedro não vai ficar por muito tempo no Flamengo, não, viu? Na primeira oportunidade, eles vão meter o pé nele. Eu tô vendo muitas especulações de Pedro no Botafogo, Pedro no Palmeiras, porque aqui do Brasil, convenhamos, só esses dois clubes têm dinheiro para comprar o Pedro do Flamengo, né? Mas eu não acho que o Flamengo vai liberar o Pedro para reforçar a rival. Foi indisciplinado? Foi. É mimado? É. Mas é muito bom jogador. E no caso do Botafogo, a especulação está até maior, certo? Tem muitos torcedores, não é a maioria, mas tem muitos torcedores que gostariam de ver o Pedro no Botafogo, só que tem um detalhe. O Pedro é um cara que não vai combinar com o ambiente do Botafogo. O ambiente do Botafogo está harmônico, certo? Ali não tem estrela no grupo. A estrela é o treinador, né? David Ancelotti, com toda a sua equipe ali, uma mescla de ex-Real Madrid com ex-Atlético de Madrid. O cara é filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O Botafogo vai voar esse ano ainda. Aí me chega o Pedro, com essa amarra toda, ganhando pra caramba. Cara, na boa, não é o perfil do Botafogo. O Textor tá trazendo cara barato, né, com muito potencial, caras que jogam muito bem, para vender por 3, 4 vezes o valor que pagou, certo? Ele comprando o Pedro do Flamengo, ele vai vender por quanto? O Pedro, ele chegou no ápice da carreira dele. Daqui para frente é só para trás. Botafoguenses, não peçam esse cara. Vai estragar o ambiente, vai por mim. No meu São Paulo acontece coisas parecidas aí e não costuma dar certo, tá? Já estou avisando. Então é isso, essa é apenas a minha opinião, gostaria de saber da tua, escreve aqui embaixo, ok? E se você puxar para o lado, a parte dos comentários, vai aparecer o botão hypar. Ainda não aparece para todo mundo, mas se aparecer para você, dá uma dedada nele para mim, por gentileza. E muito obrigado por ter ficado até aqui, forte abraço e até a próxima.